Fala pessoal, depois de muito tempo o canal tá voltando e na verdade a gente ficou pouco tempo sem se ver ou sem algum vídeo publicado, mas tinham vídeos que eu adiantei muito em dezembro e eles estavam sendo publicados até agora. Mas eu comprei um celular novo com a câmera melhor e um dos motivos para eu comprar esse celular foi fazer um vídeo de maior qualidade para vocês, com maior foco e com uma maior qualidade de som e etc. Bom, tá bem turbinado a agenda, porque faculdade, trabalho e conciliar também com o canal. Mas como é algo que eu curto muito, eu resolvi não parar, mesmo sendo difícil às vezes não parar, devido a alguns vídeos com elevado número de visualizações e comentários e, bom, comentários positivos, mas também alguns vídeos não com comentários negativos, e sim com pouca taxa de retenção e poucas visualizações, e isso baixa a moral. Mas eu acho que tem a necessidade de eu falar sobre assuntos que eu curto, sobre assuntos que estão presentes na minha vida, assuntos que eu não conheço e eu quero mostrar para vocês, e também assuntos que eu vou aprender falando vídeo, já que é uma grande preparação para o meu caminho de professor, mas também é algo que eu curto muito fazer e em seguida majoritariamente 95% das vezes eu recebo comentários muito positivos. Então, bom, esse é um vídeo muito importante num dos assuntos mais controversos do final do século passado, que é a Guerra do Vietnã. Então eu espero que vocês curtam. Bom, a Guerra do Vietnã aconteceu entre 1959 a 1975 e foi um dos maiores conflitos do período conhecido como Guerra Fria, e começou logo após o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945. Bom, esse conflito da Guerra Fria, ele tinha principais fatores, que era o comunismo e o capitalismo, que perdura até hoje, e o comunismo também, em menor taxa de países como era na época. Mas bom, a Guerra do Vietnã seria um conflito que seria polarizado por esses dois blocos, o bloco capitalista e o bloco comunista. Bom, no percurso da Guerra do Vietnã, ela ocorreu logo após a outra guerra muito famosa na história da Guerra Fria, que é a Guerra da Indochina. E cerca de 500 mil pessoas, 500 mil soldados americanos foram enviados ao longo de toda a Guerra do Vietnã, ou seja, de 1959 a 1975, 500 mil soldados americanos foram enviados para o conflito. E bom, a opinião pública massacrou a posição dos Estados Unidos na atuação na Guerra do Vietnã, já que tinha um movimento muito conhecido na época também, que era o movimento hippie, que era paz e amor ganhando notoriedade. Então os soldados após a guerra foram recepcionados com uma demasiada hostilidade. Bom, gente, a guerra, estima-se que nessa guerra houve um número aproximado de mortes entre 1,5 milhões de pessoas a 3 milhões de pessoas. E, bom, um dos fatos que chocou muito, e como eu falei sobre o massacre da opinião pública em relação aos Estados Unidos, era pelos ataques aos civis que os Estados Unidos fazia e também pelo uso de armas químicas, algo que era extremamente proibido após a Primeira Guerra Mundial com gás mostarda, que acabava com a visão dos soldados, deixava eles totalmente debilitados. As armas químicas foram totalmente proibidas, mas os Estados Unidos voltou a usar ela na Guerra do Vietnã. Bom, a gente tem que falar primeiro pelo princípio da Guerra do Vietnã, que eu falei anteriormente, que é a Guerra da Indochina. Bom, o que seria a Guerra da Indochina? Ela foi uma guerra em que o Vietnã buscava independência ao domínio francês nas regiões do Vietnã, Laos e Camboja. Essa guerra durou de 1946, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, até 1954. Bom, a independência do Vietnã foi declarada na Conferência de Genebra, em 1954, e seria dividido em duas correntes distintas, a corrente comunista e a corrente capitalista. Bom, o Vietnã do Norte, de orientação comunista, tinha como seu principal líder o Ho Chi Minh. E a capital do Vietnã do Norte, do Vietnã comunista, era Hanoi. Bom, já o Vietnã do Sul tinha sua capital
Saigon, que essa cidade é um pouco conhecida porque a maioria dos conflitos da Guerra do Vietnã ocorreu lá. E tinha como governante o Bao Dai. Bom, desculpa até olhar, mas é meio difícil os nomes e não é minha língua nativa. Bom, também na Conferência de Genebra ficou estabelecido que o Vietnã, a partir de 1955, haveria uma coisa boa, que era a unificação a partir de eleições. Mas os dois governos negaram isso. Eles queriam a sua hegemonia acima da outra. Então, os capitalistas não aceitariam que os comunistas ganhassem através de uma eleição e os comunistas não aceitariam que os capitalistas ganhassem através de uma eleição. E bom, é importante ressaltar, não só os comunistas, mas também os capitalistas sofriam, praticavam diversas violações de direitos humanos durante o seu governo. Bom, inúmeros ataques ficaram caracterizados no ano de início da guerra, que foi em 1959. E um dos fatores principais é a criação de várias estradas do Vietnã do Norte, ligando para o Vietnã do Sul, para os seus guerrilheiros terem uma passagem. E esses guerrilheiros, vocês já ouviram falar em diversos filmes americanos, eram os Vietcongs. Bom, desde a Guerra da Indochina, os Estados Unidos temia que aquele território virasse comunista, já que estávamos no período de Guerra Fria e eles estavam a sua influência política, a sua influência de ideologia. E eles se preocuparam cada vez mais quando eles viram, em 1949, um rapaz chamado Mao tornando a China um país comunista, a República Chinesa, bom, já se transformado na República Comunista da China. E, bom, isso a cada vez mais trouxe os olhos dos Estados Unidos para a região do Vietnã. E por isso também o provável apoio deles na Guerra da Indochina aos franceses, que eram os combatentes adversos ao Vietnã, ao Laos e ao Camboja. 北京30万居民在天安门广场隆重举行开国大典。Bom, com a derrota dos franceses, como eu falei, né, já que teve a separação e a independência do Vietnã em duas regiões diferentes, os Estados Unidos começou a apoiar o regime do Sul, obviamente, porque eles eram capitalistas. E, bom, eles começaram a fornecer armamento militar a esse governo ditatorial do Sul, e foi uma situação que ocorreu até 1965. Bom, a mudança na postura dos Estados Unidos na guerra ocorreu devido a dois fatores. Devido ao avanço constante dos Vietcongs. As pessoas do Vietnã é que tem que sempre ressaltar, né? Porque, bom, são dois países iguais, que hoje são o mesmo país, mas que na época eram distintos, mas era o mesmo povo. Mas o Vietnã comunista avançava para dentro do Vietnã capitalista de uma maneira muito forte. E os Estados Unidos foram os motivos que fizeram recuar. Mas também tem outro fator, que é o assassinato do presidente John F. Kennedy. Bom, Lyndon Johnson, que foi o presidente, o vice do Kennedy, ele fortificou o apoio dos Estados Unidos ao Vietnã do Sul na guerra. E, bom, eles atestaram que o navio, o SS Maddox, ele foi atacado 2 vezes pelo Vietnã do Norte. Então eles queriam esse pretexto, na verdade não se sabe até hoje se ele foi realmente atacado, mas eles queriam esse pretexto para entrar de vez na guerra e impedir o avanço comunista ao Vietnã do Sul. Against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. The initial attack on the destroyer Maddox on August 2nd was repeated today by a number of hostile vessels attacking 2 U.S. destroyers. Bom, gente, lembra o que eu falei? O Vietnã do Norte sofreu diversos ataques, eles não ganharam essa guerra na tranquilidade.
Bom, eles sofriam ataques diversos nos Estados Unidos e o povo, os civis sofriam, aqueles que não estavam envolvidos, tipo eu e você, se você não for um militar, que eram cidadãos comuns e que haviam suas aldeias massacradas pelos soldados americanos com a suposta razão e motivo de que naquelas aldeias abrigavam diversos comunistas. Mas, bom, algumas abrigavam, mas não tinham motivo para serem atacadas daquele jeito, para serem mortas, mas outras não abrigavam e tiveram a sua vida, bom, encerrada com esse pretexto fraco. Bom, as armas químicas foram muito utilizadas, como eu falei, já que esse uso foi totalmente condenado, mas também o napalm, que era um agente incendiário nas florestas dos Vietcongs, já que tem um fator muito importante para os Vietcongs terem ganhado essa guerra contra o Vietnã do Sul e contra os Estados Unidos. É importante ressaltar também que o Vietnã do Norte recebeu o apoio da famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que era um país comunista e apoiava totalmente esses países que tinham esse cunho comunista, socialista. Então, bom, também eles receberam esse apoio, mas não tão forte quanto os Estados Unidos apoiou o Vietnã do Sul. Mas, bom, esse napalm que ele botava fogo nas florestas, ele servia para os guerrilheiros não se esconderem, já que eles conheciam muito mais a mata. E esse é um dos fatores predominantemente importantes para que o Vietnã do Norte tivesse o sucesso contra os Estados Unidos, já que os Estados Unidos tinham muito mais armamento, mas eles conheciam a floresta tropical mais do que eles, já que, bom, os Estados Unidos não têm uma floresta tropical. It shows the field testing of a new type of weapon. It's called napalm, a combustible mixture of sticky gel and fuel, designed to spread and burn. Americans have no problem using fire. Bom, gente, é importante que ataques do Vietnã do Norte, como o ataque de Tet, ofensiva de Tet, ela foi totalmente repudiada pela opinião pública mundial. Mas também, outro fator importante foi a violência dos Estados Unidos contra os civis e também o número crescente de soldados mortos dos Estados Unidos. E isso levou a opinião pública a massacrar, como eu falei bem anteriormente no vídeo, já que foi um dos fatores mais conhecidos, porque nesse movimento que massacrava a entrada dos Estados Unidos na guerra, era o movimento hippie e outros movimentos que faziam parte da chamada contracultura, que é um movimento cultural que vai ao que está predominantemente. Então, bom, os Estados Unidos o estilo de hippie era um estilo totalmente diferente aos Estados Unidos, ao estilo capitalista, ao estilo do mercado econômico dos Estados Unidos. Então era um movimento de contracultura que era muito forte, principalmente nos anos 70, no final dos anos 60 e todos os anos 70, a gente conhece esse festival de Woodstock. Bom, a opinião, como artistas como John Lennon também repudiaram a entrada dos Estados Unidos na guerra e pediam a saída. Diversos protestos ocupavam os Estados Unidos pedindo a saída do país da guerra. Bom, em 27 de janeiro de 1973, o presidente Richard Nixon, já com essa pressão pública, ele decidiu fazer um cessar-fogo com o governo do Vietnã do Norte e assim retirar as suas tropas. Cerca de 58 mil soldados americanos foram mortos na Guerra do Vietnã. Bom, a saída dos Estados Unidos foi a carta de óbito, o atestado de óbito do Vietnã do Sul, já que eles estavam tomando um pau mesmo com a presença dos Estados Unidos, mas aí eles não tinham mais o que fazer. Bom, em 1975, o Vietnã do Norte dominou a cidade, a capital do Vietnã do Sul, que é conhecida como Saigon. E bom, ali eles unificaram o Vietnã e em 1976 era um estado único, era um país único, que era o Vietnã, governado obviamente por quem ganhou, o Vietnã do Norte, era agora só o Vietnã, governado pelos comunistas, que é governado até hoje, que é um dos poucos países no mundo que até hoje adota o modelo político e econômico, o comunismo. To the American presence. 10 minutes to 9 on the morning of the final American departure. The last Americans left the embassy complex about 25 minutes ago, and the fate of the embassy is very clear.
It's now being systematically looted from floor to floor, and part of the building has been set on fire. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se eu me prolonguei ou se eu falei muito dos protestos, mas eles eram muito importantes e até, bom, marcaram a mídia, marcaram os soldados e... Bom, o Bruce Springsteen, que é um artista americano, ele fala bastante nas músicas dele, inclusive num dos maiores álbuns da história do rock, que é o Born in the USA, que é um álbum patriota, que em tradução literal é Nascido nos Estados Unidos, que fala do recebimento dos soldados americanos, já que, bom, eles viram seus irmãos morrerem e foram recepcionados como vilões. Bom, sempre foram condenados, chamados de assassinos em todos os Estados Unidos, sendo que alguns, foram e viram seus companheiros morrerem. Bom, é importante vocês verem, é uma dica cultural, ouvirem o álbum do Bruce Springsteen para terem outro ponto de partida, a não ser de uma pessoa esquerdista, que é uma pessoa dos Estados Unidos, patriota, que fala sobre a visão de um recém-chegado, um recém-veterano de guerra, voltando do Vietnã após ver todo o caos. Bom, também eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, bom, de tudo que tá nele, as imagens, os vídeos, a ideologia, um dos principais assuntos da Guerra Fria, já que a Guerra Fria é muito grande. Se eu fosse falar um vídeo da Guerra Fria, que daria pelo menos umas 2 horas para falar todos os conflitos. Mas assim, eu tô esmiuçando o conflito. Falei da Revolução Cubana, que faz parte da Guerra Fria. Bom, a Guerra dos Mísseis de Cuba também está dentro da Revolução Cubana, mas é um fator muito importante na Guerra Fria. Bom, vai ter outros assuntos, como outras guerras. A Guerra do Golfo, a Guerra da Coreia, vai ter outros assuntos, a Guerra do Afeganistão. Gente, diversos assuntos englobam o tema que é a Guerra Fria. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui vai uma curiosidade. A religião no Vietnã, ela era muito forte. Os Estados Unidos faziam gravações de mortos, como assim, gravações de pessoas como se falassem, gravações de pessoas mortas e deixavam em caixas de som para assustar os guerrilheiros do Vietnã. Bom, essa foi uma das táticas que o exército americano usou contra os Vietcongs. Só uma curiosidade. E bom, eu espero de novo, pela 3ª vez, que vocês tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem com amigos. E bom, é muito bom estar voltando a gravar. E é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.